uma grande satisfação estarmos aqui realizando esse trabalho. Agradeço pelo convite, por mais essa oportunidade. E esse nosso trabalho se intitula A Hora da Renovação, que está dentro do contexto da transição planetária. E está embasado no Antigo Testamento, em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, a parábola do trigo e do joio, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Utilizamos nesse trabalho o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí aparece invertido para vocês verem, né? Mas aqui está a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Utilizamos o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos faz parte desse trabalho. A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, As Leis de Deus, Eternas e Imutáveis, de José Lázaro Boberg, e ainda Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, que foi transmitido ao nosso querido Divaldo, e ainda O Céu e o Inferno, de Kardec. Mas iniciando essa nossa contextualização da temática à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita, precisamos compreender primeiro que a doutrina espírita está embasado em 5 pilares. O primeiro, a existência de Deus, pilar este no qual todas as religiões se embasam, né? Segundo, na imortalidade da alma. Terceiro, na pluralidade das existências. Quarto, na pluralidade dos mundos habitados. E quinto, na comunicabilidade dos espíritos. Além disso, precisamos compreender também que no contexto da doutrina espírita, a progressão equivale à evolução. Então, a evolução do espírito, através do somatório, dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais que ele obtém por ocasião das suas encarnações, também é algo primordial dentro dos nossos estudos, que nós estamos constantemente progredindo. Na questão 44 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de onde que vieram os seres que vivem sobre a Terra. E os espíritos respondem que inicialmente a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Esses princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinham afastados. E eles formaram os germes de todos os seres. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, quando o protoplasma sobre a Terra estava formado, esses seres de cada espécie se reuniram, como nós temos as nossas sementeiras nos nossos jardins, nas nossas hortas, não é? Eles se reuniram e se multiplicaram. Na grande maioria de nós, então, somos seres que nos desenvolvemos, crescemos, nos aprimoramos no planeta Terra. Constam para os cientistas e também das informações dos espíritos que a Terra formou-se da condensação da matéria disseminada no espaço, do fluido cósmico universal, o hálito divino, o plasma divino, e que o planeta Terra começou a formar-se há 4 bilhões de anos. E há 2 bilhões de anos, esses primeiros germes, então, foram semeados, os primeiros germes, os primeiros vírus começaram a se multiplicar sobre o planeta.
os princípios vitais, nesse sistema de progresso, passaram pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar ao reino hominal em que nos encontramos hoje. É bom observar que neste reino animal nós adquirimos consciência, passamos a raciocinar e a tomar as nossas decisões através do livre-arbítrio proporcional ao nosso progresso moral e intelectual que temos, e assim podemos tomar as nossas decisões com liberdade e escolher os nossos caminhos. Emmanuel também, na obra O Consolador, que eu acabei esquecendo de citar no começo, na questão 204, quando é perguntado se a alma poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos, e ele responde que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se eleva para a perfeição. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Ambos são imprescindíveis ao progresso do espírito, mas, frisa ele, sendo justo considerar a superioridade do moral. E ele no final cita que a moral é o núcleo mais importante das energias evolutivas. Já lá em 1950, é bom observar que Emmanuel alertava a humanidade dizendo que não há mais tempo para o materialismo, dizendo que não há mais tempo para as ilusões ou enganos imediatistas. É notório que a humanidade esqueceu um pouco do ser, que a gente ainda está sempre correndo atrás das conquistas materiais, preocupados com o ter. No entanto, o planeta Terra passa atualmente por uma transição e, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele nos afirma, em Transição Planetária, nessa obra aqui que é recebida por Divaldo Franco, que o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que retém o homem na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Esse deutropismo aquilo que a gente traz dentro de nós, da existência de Deus, da incessante busca de querermos a procura da divindade, de querermos nos melhorar para chegarmos à perfeição. Então, diante disso, o progresso é inarredável. Nós temos que correr atrás do progresso. E correndo atrás, diante disso, está o nosso crescimento moral. É preciso compreendermos que é hora de nos renovarmos, que temos que sair correndo atrás desse progresso, e como Emmanuel disse já em 1950, que não há mais hora para o materialismo. A gente precisa procurar nos melhorar, levando em conta que Deus está conosco, jamais nos deixa só, e que nos oferece oportunidades. Se erramos agora, Ele nos oferece oportunidades com todas essas ferramentas que Ele nos coloca à disposição no planeta Terra, na presente encarnação, para crescermos, sem nos preocuparmos de errar ou acertar. Nós podemos, com as nossas escolhas, errar ou acertar, sem que sejamos castigados pela divindade. Porque a justiça divina, conforme diz José Lázaro Bomberg nas Leis de Deus, eternas e imutáveis, ela é restitutiva. Deus expressa a sua inteligência através de leis eternas, perfeitas e imutáveis, e que estão, conforme o Livro dos Espíritos
na questão 621, escrita lá na nossa consciência. Nós nos preocupamos muito com os nossos erros e com o julgamento final, naquela ideia que quando desencarnarmos estaremos lá no outro lado da vida, sendo recebido por alguém, por o nosso guia espiritual. Alguns pensam pela própria divindade, pelo próprio Mestre Jesus, que estará lá nos julgando. Olha, Luiz, se você errou, você vai para o inferno, ou para o purgatório, nós os espíritas, o umbral. Se acertou, vai para o céu, ou vai ter uma reencarnação mais profícua, vai ficar aqui num paraíso. Na realidade, quando nós partirmos para o outro lado da vida, chegaremos lá sendo julgados pela nossa própria consciência. Todo julgamento é feito pelo próprio ser, mediante o despertar da nossa consciência. E esse despertar da consciência, porque a consciência em cada um de nós é diferente, em alguns mais despertos, em outros menos, e ela vai crescer à medida que nos culturalizarmos, através do estudo, da busca da cultura incessante, da melhoria das nossas ações, da nossa reforma, porque é preciso que a gente se reforme. Chegou a hora da reforma, da renovação, né? Então, à medida que nos reformarmos, estaremos analisando o nosso estado de consciência e lá que nos colocaremos à medida que entendermos o nosso processo evolutivo. Uma coisa é incontestável, estamos em um processo de crescimento, em um processo de evolução. A Terra passa por ciclos evolutivos, todos os planetas passam. E esses ciclos evolutivos se modificam num período aproximadamente que levamos aí de 200 anos, 300 para entrar numa nova era, mas eles ocorrem sempre diante de grandes crises e de graves convulsões sociais. Nessas convulsões, aqueles espíritos que não estão mais em condições morais de conviver com a evolução daquele planeta são expurgados, passarão a viver tempos em outras esferas. Vejam que diante da pandemia que estamos vivendo hoje, estamos num processo desses de transformação, de modificação. O tsunami que houve em 2014, com ondas de 30 metros a 800 km por hora, né, que ocorreu em 11 países, dizimou a vida de 235 mil pessoas. Crises políticas, institucionais que estamos vivendo, de razões éticas e morais, desastres de aviões, de trens, terremotos, incêndios, ciclones, assassinatos, guerras que não cessam, as epidemias, pandemias. Então, são uma série de convulsões que vem nos demonstrar cientificamente que nós estamos vivendo um momento de transição. E se a gente quiser acompanhar o progresso e a evolução da humanidade, é necessário que a gente se modifique. Porque diante dessas convulsões, dessas modificações no planeta, que na realidade vem a ser uma evolução, acompanha a evolução do ser inteligente, né? Do ser inteligente que vive na Terra. E quando nós desencarnamos nesse processo de evolução, nós podemos voltar a vir reencarnar na Terra, permanecer na Terra, se o nosso estado evolutivo, moral e intelectual estiver dentro do padrão do planeta. Podemos ir para mundos inferiores se nós não estivermos nesse padrão. Ou podemos ir para mundos superiores se estivermos além do padrão evolutivo da Terra. E daí precisamos compreender também que existem grandes espíritos benfeitores, como é o caso de Emmanuel, de Chico, de André Luiz, que preferem continuar orbitando na Terra para nos auxiliar. Vejam esta transmissão de mais de 500 obras mediunicamente por André Luiz e Emmanuel para Chico, né? Espíritos que estão aí para nos assessorar, que poderiam já estar encarnando em mundos superiores.
Então, são essas as nossas possibilidades de vida. Divaldo, também nesta obra do Manuel Filomeno de Miranda, ele frisa que, nesta obra, ele frisa que esta é a nossa mais importante reencarnação. Porque estamos vivendo na Terra num momento ímpar de evolução da humanidade. É importante compreender que a gente não deixe a nossa vida passar em vão. Que a gente faça a diferença nesse momento. Por ser, conforme diz Divaldo, uma das mais importantes, talvez, como ele diz, é a nossa mais importante reencarnação. Que a gente faça a diferença, que não deixe passar em brancas nuvens a nossa existência. Que a gente atenda à questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem que um dos objetivos é a expiação, mas que o outro é participar, é executar a obra da criação. É participar junto com Deus na criação de um mundo melhor. Porque a expiação, ela vem em consequência, como está lá no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, a expiação é uma consequência do nosso arrependimento, quando tomamos atitudes que não estão condizentes com a evolução, com o despertar da nossa consciência, nós chegamos a um momento que nos arrependemos das atitudes intempestivas, naturais do ser vivo em progresso, e daí nós entramos no processo de expiação, que para isso é necessário que reencarnarmos, para sofrermos essa expiação aqui na Terra. Essa expiação é aquele processo pedagógico, psicológico, onde o ser vem, através do processo evolutivo do despertar da consciência reencarnado na Terra, a desenvolver-se e verificar nas suas experiências o que ele precisa melhorar. E aí, então, melhorando-se, ele repara. Ele vai fazer a reparação daquela, vamos dizer assim, daqueles infortúnios que ele causou aos seus semelhantes. Na questão 132 tem uma anotação de Allan Kardec que ele diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, observemos a nossa responsabilidade junto a Deus a auxiliá-lo na construção do mundo. É a nossa parte, é a expiação, e a outra parte é de arremangarmos as nossas mangas e pormos as mãos à obra no processo de evolução do mundo. Kardec também nos demonstra uma escala dos mundos, que são os mundos primitivos, inferiores à Terra, quando a Terra estava naquele processo de formação, os mundos de expiação e provas, que é o que estamos vivendo hoje, os mundos de regeneração, que é o que pretendemos chegar no próximo século, os mundos felizes e os mundos celestes e divinos. Mas na construção do nosso planeta, é natural que a gente tenha recebido na mão divina o auxílio de outros orbes terrestres. Então, em A Caminho da Luz, Emmanuel diz que a Terra foi formada por aquele povo semeado, como nós vimos, né, que for semeado e se formou aqui no próprio planeta, que era na época considerada uma humanidade retardada, que estava na fase de instinto ainda, até chegar posteriormente à razão, e aqueles seres que vieram de um mundo mais avançado, que era aquela estrela de Capela, né? E vieram nos auxiliar aqui, nos ensinando as atividades construtivas, o aconchego da vida social, as primeiras noções de espiritualidade e conhecimento da divindade. Cabra ou Capela é uma estrela que está na constelação do Cocheiro, distante a 45 anos-luz da Terra.
Isso significa 4.275 trilhões de quilômetros de distância aqui da Terra. Como se processa hoje com o nosso planeta, naquela época, espíritos incompatíveis com o alto padrão da vida moral, que aquele orbe que aquela humanidade já havia atingido, né, foram convidados a retirar-se e a viver num planeta que estava 25 mil anos inferior à evolução daquela estrela. E aí vieram encarnar aqui na Terra, nos trazendo ensinamentos, mas também expiando as suas faltas. E lá no mapa da constelação astral está, lá na constelação do Cocheiro, uma estrela muito importante, que é a estrela de Capela. No entanto, nós naturalmente compreendemos que estamos passando por um processo de transformação e estamos chegando àquilo que alguns religiosos chamam de juízo final, que é de fato, como está lá no Antigo Testamento, a separação do joio e do trigo. Por uma questão científica, essa separação se processa por atração vibratória, pelo eletromagnetismo. Então, essa separação que está se dando, aqueles espíritos que não estiverem compatíveis a continuar vivendo com o estado evolutivo, moral e intelectual da Terra, serão convidados a se exilar num planeta que está há 50 mil anos mais atrasado que a Terra. E é um planeta 320 vezes maior que a Terra. Essa separação que se dá pelo eletromagnetismo é muito simples da gente compreender, se imaginarmos a madeira e o ferro sendo ambos atraídos por um ímã. Esse planeta que se aproxima irá nos atrair e ele, se pegarmos ferro e madeira, o que ele irá atrair? Irá atrair o ferro, o joio, e a madeira ele não irá atrair, que seria o trigo, representado pelos homens de bem, que já vibram aqui na Terra em faixas mais elevadas, nas faixas do amor, da bondade, são, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os brandos e pacíficos, que herdarão a Terra. No entanto, aqueles rebeldes, o joio, o ferro, será atraído para esse planeta que se aproxima, será atraído pelo ímã, pelo eletromagnetismo, porque estão vibrando em faixas mais baixas, na faixa do ódio, das guerras, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Esses seres que nós conhecemos, que ainda pensam assim, né? Para frisar aqui, agora, por exemplo, em 2018, os Estados Unidos gastaram 2 milhões de dólares na construção de um avião bombardeiro. Pasme, né? 2 milhões de dólares. Certamente dinheiro que deve estar faltando agora no trato das doenças que a humanidade tem recebido através desse coronavírus, né? Os objetivos desse exílio que houve com os capelinos que vieram para a Terra e que ocasiona com os diversos planetas, como agora com a Terra, tem a finalidade de fazer que esses seres inferiores, que ainda vibram nessa faixa do ódio, das guerras, aprendam a realizar na dor e nos trabalhos penosos, como está lá em A Caminho da Luz, de Emmanuel, aprendam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos povos primitivos que habitam o planeta. Então, levando o progresso intelectual, mas sofrendo a dor moral da saudade daqueles seus entes queridos que ficaram no seu planeta de origem. Observemos que essa dor
faz parte desse processo de expiação. Vamos impulsionar o progresso através da tecnologia, mas expiar as nossas mazelas através da dor, né? Que naturalmente todos nós que sofremos esse tipo de exílio sentiremos, todo o espírito vai sentir. Jesus, naquele momento que vieram os capelinos, recebeu à luz de seu reino de amor e justiça aquela multidão de sofredores infelizes, recebendo-os com muito amor, oferecendo a terra para que esses espíritos que vieram de um mundo onde o progresso já estava bem mais elevado, que guardavam no coração a sensação do paraíso perdido, pudessem purgar as suas faltas. Imaginem que esses seres chegaram aqui na Terra, né, em um mundo com 25 mil anos de diferença, que não conseguiu nem se comunicar. Nos imaginemos nós chegando em um lugar, em um outro mundo, que a gente não consiga se comunicar com as pessoas, não tem ainda a fala, sabe-se lá se tinham a audição naquela época, mas não tinham a fala, não tinham condições de se comunicarem. Olhem a dificuldade, né? A dificuldade de um processo desse. Mas na Terra, esse povo que veio de Capela, eles se dividiram em 4 grandes grupos aqui na Terra. Um na Índia, outro no Egito, outro na Europa, que eram os Árias, que deram origem à raça branca, ou à raça chamada adâmica, e outro grupo em Israel. Observemos, até pela própria história, que os egípcios foram aqueles que eram mais dedicados de fato à prática do bem, no culto a Deus. Eram desses 4 povos os que tinham menos débitos, tanto que eles foram embora. Nós não conhecemos mais nenhuma civilização do Antigo Egito. O Egito de hoje é um outro povo. Foram embora e nós não temos notícia desse povo. Tanto que nos trouxeram conhecimento intelectual imenso através das ciências, das artes, da religião, que as próprias construções faraônicas daquela época, como as pirâmides, como as esfinges, até hoje, 2000 anos depois de Cristo, os cientistas mais avançados não conseguiram compreender e nem conseguimos ainda construir algo tão magnânimo. Os conhecimentos científicos muito grandes. Aqui nas Américas também tivemos os astecas, os incas no México, que também um povo que de repente sumiu, não temos mais notícia. Mas, no entanto, lá no Golfo Pérsico ainda continua esse povo arredio, esse povo sofrível, que estão ainda se matando e provavelmente possam ser convidados a habitar um mundo mais inferior ainda. Continuam lá se matando, não foram embora até agora, é um povo de Capela que ainda está aí. Então os capelinos vivenciaram uma saudade torturante do seu mundo, distante, desse mundo bastante distante, onde deixaram seus mais caros afetos, sofrendo, purgando todas as suas atitudes, as suas mazelas, seus atos imperfeitos, feitos outrora. Conforme Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, ele nos explica o que é essa transição, dizendo que, sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto e moral, ele atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primitivas. Então vejam, nas nossas experiências primitivas, nós adquirimos o instinto e logo depois a inteligência. Nos últimos séculos, nós estamos adquirindo a consciência, e que ainda não está bem desenvolvida. Dependerá ainda de anos para nós termos a consciência plenamente desenvolvida. Rumando o que será
essa geração do novo mundo para a intuição. Então, onde teremos, através dos nossos processos intuitivos, dos nossos processos inspirativos, as informações e os contatos mais acentuados com a espiritualidade, com o mundo mais elevado, que nos estará assessorando constantemente. São as comunicações com mundos mais elevados, mais avançadas. Estaremos experienciando isso neste novo mundo, nesse processo de regeneração que a Terra passa. Segundo Emmanuel, o impositivo do progresso é inarredável. Não temos como fugir disso aí, desse processo de evolução. A Terra está saindo do mundo de expiação e entrando em um mundo de regeneração. E o que acontecerá aí? Então, a partir de meados de 2057, 2060, reencarnar na Terra equivale a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que tenham a mansidão, a brandura, o amor à paz, a concórdia fraternal entre povos e nações como sua inspiração. Tendo isto no coração, tendo um coração manso, brando, tenham entendido que a finalidade da reencarnação é aprender a amar, tenham o amor no seu coração, a paz fraternal. Então, este processo de reencarnar na Terra será um valioso prêmio, justo a essas criaturas. A transição planetária ocorre por razões de ordem superior, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres com Deus, consigo próprio e com o próximo. Então, esse tipo de cidadão, um homem integral, que será este o ser que pisará na Terra nos próximos séculos. Teremos nesse novo mundo uma consciência desperta, a percepção intuitiva, como a gente já falou, bastante avançada, a transformação no homem num ser integral, teremos uma vida moral mais perfeita no planeta Terra e, principalmente, a cristianização da humanidade. E qual o caminho para que a gente chegue a isso? Só tem um caminho, uma única palavra, de 2 sílabas: Jesus. Jesus é o único caminho. E esse caminho está lá, descrito por ele em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40. Amar a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E ele mesmo disse que este seria o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E ele explica isso com clareza no próprio Evangelho, dizendo que amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito em relação a nós. Responde a todas as nossas dúvidas, a todas as nossas indagações, naqueles momentos em que nós temos a dificuldade de entender o que fazer, especialmente em relação aos outros. Acontece muito aqui, a gente que tem a caridade como abrigo do nosso coração, quando andamos na rua, por exemplo, quando chegamos em uma sinaleira de carro e temos aquela criatura nos pedindo uma esmola e a gente olha para cima do sinaleiro aqui em Balneário Camboriú, tem uma placa na maioria das sinaleiras e diz assim: não deem esmolas, ligue para 156 que a prefeitura virá acolher, irá encaminhar o cidadão para treinamentos, para que ele... Mas a gente sempre fica aquela dúvida, devo dar ou não devo dar? E é nesse momento que eu devo fazer essa pergunta à minha consciência e me colocar
no lugar do cidadão que está ali pedindo, e daí nós poderemos com segurança constatar e decidir se devo dar ou não com a consciência tranquila, embasado no ensinamento do Cristo, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É nos colocarmos no lugar do outro. E aí tomaremos a nossa decisão com consciência tranquila. Kardec disse que se o Espiritismo tivesse um slogan, seria que fora da caridade não há salvação. Tudo isso embasado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que dizia que ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Capítulo 13, versículos 1 e 13. Então a caridade é o nosso lema. E nós temos dificuldade, às vezes, de discernir se o que eu vou fazer, se o que eu devo fazer, se é caridade ou não. Então, nos coloquemos no lugar do outro. E neste momento assim que estamos vivendo, um momento pandêmico, né, um momento de pandemia, encontramos famílias necessitadas, criaturas que estão morando na rua aí porque não têm condições de trabalho. Mesmo no momento desses, nós encontramos pessoas indiferentes a essas milhares de crianças, de pessoas idosas que hoje estão passando necessidade, morrendo inclusive de fome, com uma ausência total de compaixão, de solidariedade. Precisamos compreender que essa é a hora de nos renovarmos interiormente, de compreendermos a finalidade da vida, de compreendermos para que a gente veio aqui, que nós temos a responsabilidade, não é aquela preocupação com Deus de errar ou acertar, é a preocupação com Deus de fazermos parte da obra da criação. O que Deus espera de nós é que a gente semeie de fato, que a gente plante, que a gente faça a diferença com a nossa vida aqui na Terra. Essas grandes calamidades, elas têm por fim convidar a criatura humana à reflexão, de entender que é um momento, que é a hora da renovação mesmo, se já não passou, né? É preciso que a gente se conscientize que precisamos nos modificar. É o momento, essas calamidades estão convidando a criatura humana a refletir em torno da transitoriedade da vida na Terra em relação à sua imortalidade. Nos conscientizamos que somos imortais, eternos e, portanto, devemos preparar o nosso futuro, e o nosso futuro bem preparado, aqui na Terra, só tem um caminho, que esse caminho é Jesus, através da nossa ação no bem. André Luiz, se eu não me engano, em Sinal Verde, ele diz assim, se não desejas o mal, não significa que queres e praticas o bem. Às vezes nós pensamos, não, eu não faço mal, eu não prejudico ninguém. Mas será que eu faço o bem? Será que na balança do final da vida, o lado do bem vai pesar mais, né? Porque se não fizemos o mal e não fizemos o bem, a balança da vida vai ficar parada e é preciso que a gente faça alguma coisa. E o amor é o mais nobre, como indispensável conquista que pode aspirar o ser humano. Nós precisamos compreender que nós viemos aqui na Terra para de fato aprender a amar. Amar no sentido mais amplo, em todas as circunstâncias. Às vezes a gente tem dúvida do que é amar, mas amar é o amor de um marido pela mulher, da mulher pelo marido, é o amor de um pai, é o amor do filho, é o amor de um irmão, é o amor dos avós, é um amor homossexual, heterossexual, é um amor pelo cão, pelo gato, pelo pássaro, tudo é amor. Porque quando a gente estiver lá naquele momento, né, do despertar para a eternidade, passando lá para o outro lado da vida, nós chegaremos lá sozinho com a nossa consciência. E a nossa consciência nos perguntará o quanto amastes. E a quantidade de amor, esse grau de amor que nós espargirmos aqui na Terra, é que esqueci o termo agora, mas é o que vai dar
quilate, né? O que vai dar expansão ao valor do nosso progresso moral aqui na Terra. É o que vai nos demonstrar qual será o nosso futuro. E tão mais brilhante será na proporção do quanto a gente amou aqui. Quanto mais nós amarmos, maior, mais brilhante será o nosso futuro. Então, diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Passam as raças e as gerações. Passam as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas reposam os destinos do mundo. Por determinismo divino, estamos inexoravelmente a caminho da luz. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, para que possamos nos conscientizar que precisamos nos renovar e, em nos renovando, possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas. Que este material que refletimos aqui possa ser útil às nossas vidas. Obrigado e boa noite a todos. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.